Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui para mais uma aula de exercícios resolvidos do nosso curso de Ciência dos Materiais. Hoje a gente vai resolver exercícios reforçando a ideia de fundamentos de diagramas de fase. A gente vai ver alguns conceitos que vão ser importantes para as nossas próximas aulas. Bom, antes de tudo, eu gostaria de pedir para você que já segue aqui o canal para deixar o like nesse vídeo, que isso ajuda bastante a continuar produzindo conteúdo. E se você chegou aqui agora, se inscreva no canal, ativa o sininho, que é muito importante a sua presença aqui. Vamos para o exercício, então. Bom, o nosso primeiro exercício, ele pede o seguinte, né? Ele fala para considere o diagrama de fase açúcar-água a seguir. Quanto o açúcar se dissolve em 1.500 gramas de água a 90 graus Celsius, né? Então, vamos lá, gente. Eu tenho esse diagrama aqui, que a gente já tinha visto ele rapidamente. Eu tenho um diagrama aqui que eu vou ter minha temperatura, aqui eu vou ter minha composição, né? Aqui eu tenho 100% de açúcar e aqui eu tenho água, né? Eu tenho dois componentes, açúcar e água, tenho minha temperatura e tenho a composição. Ele quer saber a quantidade de açúcar dissolvido em 1.500 gramas de água. Aqui a gente lembra que essa linha vermelha aqui, ela é a minha linha de limite de solubilidade. Então, o que isso significa? Vamos lá. Eu tenho a 90 graus Celsius, né? Essa minha temperatura aqui, 90, e eu tenho 1.500 gramas de água. O que ele está querendo dizer? Se a 90 graus Celsius aqui é meu limite de solubilidade, quando eu desço aqui a minha linha, né, vamos lá, onde vai dar em porcentagem isso aqui, eu vou achar um valor de 77, vou botar aqui letra A, eu vou achar que o meu limite de solubilidade é de 77%. Isso é uma informação que eu obtive do meu diagrama. Então, se eu tenho aqui uma solução de açúcar e água, como que eu vou determinar a minha quantidade de açúcar? Se a solubilidade, a quantidade de material dissolvido ali é de 77% em peso, então eu tenho que 77% aqui em, né, a unidade de medida aqui é WT%, né, weight, ele vai ser igual à minha massa do meu açúcar, né, vou botar AC aqui, dividido pela minha massa do meu açúcar, mais a massa da minha água, né? Isso vezes 100%, né? 100% não, isso vezes 100, só para ficar em porcentagem. Por quê, né? Eu já sei a minha massa da água e eu vou dissolver uma quantidade de açúcar, e essa quantidade de açúcar ela vai entrar em solução, ela vai ser uma relação entre a quantidade de açúcar que eu tenho, a concentração do meu açúcar vai ser a quantidade de açúcar que eu tenho em relação ao todo, que é a minha solução, que é a minha quantidade de açúcar, mais a minha quantidade de água. E resolvendo isso aqui, eu vou achar que a minha massa de açúcar, que mais, né, 1.500, que é o que ele já tinha me dado de gramas, né, 1.500 aqui é a quantidade de grama de água, vezes 0,77, que é aqui o meu 77%, eu vou dividir aqui por 100 para ficar já em 0,77, vai ser igual à minha massa de açúcar, né, perdão. Aí eu já passei 100 para cá dividindo já para cortar o 100%. Multiplicando isso aqui, eu vou ter que 0,77 MAC mais 0,77.500 vezes 1.500, perdão, vai ser igual à massa de açúcar. Resolvendo isso aqui, esse 0,77 vai vir para cá, então eu vou ter aqui 0,33, né, MAC, que eu vou passar para lá subtraindo. Então, no final das contas, o meu MAC ele vai ser igual a 0,77 vezes 1.500 sobre vezes 1.500, aqui não é 33 não, gente, aqui é 23, fiz uma continha errada aqui, 0,23, dividido por 0,23. Resolvendo essa continha aqui, eu vou achar que a minha massa de açúcar vai ser igual a 5.022 gramas. Então, em 1.500 gramas de água, eu consigo dissolver 5 quilos de açúcar, aqui seguindo o meu diagrama. Isso lembrando, né, a 90 graus Celsius, já está ali com uma temperatura bem elevada. E aqui na minha letra B, né, deixa eu mudar a cor aqui para não confundir muita gente, vou botar azul. A minha letra B, ele fala, se a solução líquida saturada na parte A for resfriada a 20 graus Celsius, parte do açúcar irá precipitar fora como um sólido, ok? Qual será a composição da solução líquida saturada em porcentagem de peso de açúcar a 20 graus Celsius? O que ele está falando? Ele está falando aqui que eu estou resfriando essa solução até chegar em 20 graus Celsius, até esse ponto aqui. E ele quer saber a composição da solução líquida saturada. Gente, se eu estou num campo aqui que eu tenho líquido mais sólido, qual que é a composição aqui da minha solução líquida saturada? Ela vai ser a composição do limite aqui,
essa aqui vai ser a composição do meu limite de solubilidade, vai ser a composição da minha solução líquida. Então, a composição vai ser esse valor aqui para baixo. Esse valor aqui para baixo, eu vou ter uma composição de 64% de açúcar. Essa é a composição da minha solução líquida, o meu sirup ali é tipo o meu xarope ali de açúcar. É a minha solução líquida de água com açúcar. E essa aqui já é a resposta para B, né? 64% de açúcar. E na C ele fala, quanto de açúcar sólido sairá da solução após o resfriamento? Ele quer saber, né, aqui, né, fisicamente, o que está acontecendo? Eu tinha água, eu aqueci, dissolvi todo o açúcar possível ali naquela água, e depois eu resfriei. Quando eu resfriei, eu vou precipitar açúcar aqui no fundo. Ele quer saber quanto de açúcar que foi precipitado. Como eu faço isso? Eu vou calcular para essa composição aqui a quantidade de açúcar, que é o limite de solubilidade. Por quê? Porque se eu tenho aqui 5.022 gramas e o meu limite de solubilidade é 64%, a diferença entre 5.022 com o meu 64% vai ser a quantidade que vai precipitar. Então, eu vou fazer a mesma conta aqui, ó, só que aqui vai ser 0,64, ao invés de eu estar utilizando 77. Então, aqui, ó, 0,64 vai ser igual à minha massa de açúcar, dividido pela minha massa de açúcar, mais a minha massa de água. Então, isso aqui vai cair na seguinte conta, né? Eu vou ter que 0,64 massa de açúcar mais 1.500 vezes 0,64 vai ser igual à minha massa de açúcar, né? Rearranjando essa equação aqui, eu vou ter que meu 0,36 massa de açúcar vai ser igual a 0,64 vezes 1.500, e então minha massa de açúcar vai ser igual a 0,64 vezes 1.500 dividido por 0,36. Isso aqui, quando eu vou resolver essa continha, eu vou achar um valor de 2.667 gramas. Ou seja, essa aqui é a quantidade de açúcar dissolvido nessa minha segunda condição, em 20 graus Celsius. Então, o meu M' aqui, que eu vou chamar, que é o meu precipitado, ele vai ser a minha quantidade de açúcar que eu tinha antes, que é 5.022, menos 2.667, que foi a quantidade que estava dissolvido ali na minha segunda temperatura. Isso aqui vai dar um valor de 2.355, vamos ver isso aqui, gramas de açúcar que foi precipitado. Bom, o nosso segundo exercício de hoje, ele pergunta o seguinte, que é um exercício um pouco mais teórico, né? Qual é a solubilidade máxima de cobre em prata a 500 graus Celsius? Primeiro aqui eu vou olhar uma temperatura, 500 graus Celsius, é essa linha aqui, né? 500 graus Celsius, aqui está em Fahrenheit, vamos usar só essa linha. Então, essa linha aqui é meu 500 graus Celsius. Ele quer saber a minha solubilidade máxima de cobre em prata, ou seja, ele quer saber quanto que eu consigo dissolver de cobre em prata. Se aqui, gente, aqui eu tenho 100% de prata, né, de Ag. Se aqui eu tenho 100% de Ag, quando eu vou andando para esse sentido aqui, significa que eu estou adicionando cobre. Ele quer saber a solubilidade máxima, quantos por cento de cobre eu posso adicionar numa liga que é 100% de Ag, e para eu permanecer com uma mesma fase, né? Porque ou seja, eu tenho que permanecer no meu campo beta, que é meu campo onde eu tenho uma solução sólida ali. Esse aqui é a minha linha solvos. Da mesma forma que eu estava falando ali do açúcar para vocês, do açúcar na água, é o mesmo sentido. Essa linha aqui vai ser uma linha de limite de solubilidade. Então, o meu limite de solubilidade a 500 graus Celsius vai ser esse ponto aqui. Se eu descer aqui numa linha, apesar da resolução não estar muito grande, eu vou ter aqui que meu limite de solubilidade vai ser de 2%. Por quê? Porque aqui eu vou ter mais ou menos 98, significa que a 500 graus Celsius eu consigo adicionar até 2% de cobre em forma de solução sólida ali na minha estrutura. E na minha letra B, ele pergunta mais ou menos o oposto, né? Ele quer saber a quantidade de prata em cobre. A quantidade de prata em cobre vai ser aqui nesse lado, em 500 graus Celsius. Em 500 graus Celsius aqui é um pouquinho menor. Se eu tivesse uma resolução um pouquinho melhor aqui, a gente daria para ver. Então, em 500 graus Celsius, vai ser esse ponto aqui, vai ser o meu ponto de limite de solubilidade, que vai ser 1,5%. Exercício só teórico para reforçar o conceito de limite de solubilidade aqui para vocês. Vamos no nosso último exercício aqui, então, que é a minha letra, que é o meu número 3, né? Bom, o meu número 3, ele pergunta o seguinte: considere uma amostra de gelo que está a menos 10 graus Celsius.
uma amostra de gelo a menos 10 graus Celsius, uma amostra de gelo a menos 10 graus Celsius, uma amostra de gelo que está aqui nessa linha. Vamos lá tentar fazer uma linha reta aqui com a caneta. Essa linha aqui, menos 10 graus Celsius. Finge que isso seja uma linha reta. E um ATM de pressão. Né? E um ATM de pressão é essa linha aqui de um ATM que já está na linha pontilhada. Beleza. Usando a figura a seguir, o diagrama de fase de pressão e temperatura para a água, determine a pressão para a qual a amostra deve ser elevada ou abaixada para que derreta ou sublime. Ou seja, aqui eu estou dentro desse ponto, eu estou no meu campo de sólido. Eu tenho um gelo sólido, eu tenho gelo ali, que é a minha fase sólida. Então, ele quer saber para qual pressão eu tenho que elevar ou reduzir para eu derreter ou sublimar ali a minha estrutura. Então, eu sei o quê? Que aqui é minha fase vapor. Para eu virar vapor, que é a minha pergunta, primeiro ele pediu derreter, né? Então vamos para a fase líquido. Eu tenho que, para eu derreter o meu material, eu tenho que ir para a minha fase líquido. E como que eu vou derreter aqui? Eu vou ter que andar desse ponto para algum ponto aqui que está dentro do meu campo líquido. E para essa temperatura aqui e essa pressão, né, saindo dessa pressão, ou seja, a menos 10 graus Celsius, eu vou ter que elevar a minha pressão até esse campo. Qual é a pressão nesse campo? É mais ou menos aqui nessa linha? Mais ou menos aqui nessa linha. Então, se eu pego aqui e faço esse gráfico aqui, lembrando que isso aqui está um gráfico logarítmico, aqui eu vou ter que elevar a uma pressão de letra A aproximadamente 570 atm para eu conseguir ultrapassar essa minha linha aqui e entrar dentro da minha linha líquida, ou seja, mudar de fase e ter uma transformação de fase. E, o contrário agora, para eu evaporar, para eu transformar esse gelo sólido direto em vapor, eu vou ter que reduzir muito a minha pressão. Então, eu vou ter que abaixar a pressão até esse ponto aqui, onde eu vou cruzar a minha fase para a minha fase vapor. Então, para a minha fase vapor, eu vou ter uma pressão aqui abaixo de 0,01. Para eu chegar nessa pressão, eu vou ter que reduzir bastante ela e eu vou atingir uma pressão de letra B aqui, né, 0,023 atm. Né? Eu peguei aqui, consegui olhar antes no gráfico para vocês, mas é só para vocês entenderem o sentido físico. Então, para eu mudar a fase, para eu entrar, eu estou considerando uma temperatura constante, para eu entrar na minha fase líquida, eu vou ter que aumentar a minha pressão. Para eu entrar na fase vapor, eu vou ter que reduzir a pressão. E aqui ele ainda perguntou, a uma pressão de 0,01 atm, agora ele me botou outra parte constante. Deixa eu apagar a tinta aqui. Bom, vamos fazer aqui na outra linha. Ele pergunta o seguinte, há uma pressão de 0,01 atm, que vai ser essa, vou tentar fazer uma linha reta aqui, essa linha aqui. Ele pede para eu determinar a minha temperatura de fusão do gelo. Quem que é a minha temperatura de fusão de gelo? Vai ser a temperatura que ele vai sair do sólido para o líquido. Vai ser aproximadamente aqui, perto do meu ponto crítico. Então, a minha temperatura aqui, a minha letra C, a minha temperatura de fusão do gelo vai ser aproximadamente 1 grau Celsius. Então, você está vendo que essa pressão a 1 grau Celsius, uma temperatura bem baixa, eu liquefaço o meu gelo. E depois ele pede a temperatura de ebulição, letra D. A temperatura de ebulição vai ser o ponto que ele vai sair da fase líquida para a fase vapor. Esse ponto fica mais ou menos aqui assim, né? Isso aí vai ser a minha temperatura, eu vou botar aqui de ebulição, vai ser de aproximadamente 18 graus Celsius. Então, essa é a ideia aqui dentro do meu diagrama, para interpretar, deixando uma variável termodinâmica constante, eu altero as outras e como que eu vou ali variar a minha fase do meu material nessa condição. Bom, gente, a aula de hoje foi isso, eu espero que tenha sido útil para vocês. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários, façam um feedback. Lembre de curtir esse vídeo, compartilhar, clicar aí nessas propagandas, isso tudo que ajuda eu continuar crescendo aqui no YouTube e continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Um grande abraço e tchau, tchau.